Bom dia! Dando continuidade ao estudo do cálculo algébrico, hoje nós vamos trabalhar com monômios. O que vem a ser um monômio? Monômio é a expressão algébrica definida apenas pela multiplicação entre o quociente e a parte literal. Isso quer dizer que é a multiplicação entre um coeficiente numérico e a parte literal, a letra. Então, é a multiplicação entre um número e uma letra. Exemplos: 2 vezes x, 4 vezes a vezes b, 10 vezes x ao quadrado, 20 vezes x vezes y vezes z, 30 vezes a vezes b vezes c, 2 vezes z, y, b elevado ao cubo, 100 vezes a vezes x elevado ao cubo. Todos esses aqui são exemplos de monômios. E observem que eles apresentam apenas um termo. Então, como o próprio nome fala monômio, né? Monômio vem de um. Então, eles vêm apresentando apenas um termo. Então, para ser monômio, ele vai estar sempre multiplicando um número por uma letra. Monômios semelhantes. Expressões algébricas que possuem a parte literal semelhante. Isso quer dizer que são monômios que possuem letras iguais. Por exemplo, 2x é semelhante a 4x, pois eles possuem a mesma parte literal, possuem a mesma letra. 7x ao quadrado é semelhante a 8x ao quadrado, pois possuem a mesma parte literal, x ao quadrado. 10ab e 3ab são semelhantes, pois possuem a mesma parte literal, ab. 2ya e 6ya são semelhantes, pois possuem a mesma parte literal, ya. 7bc e 9cb também são semelhantes, pois possuem a mesma parte literal. Independente da ordem aqui, ó, B, C e CB, eles são a mesma letra. 100Z é semelhante a 20Z, pois possuem a mesma parte literal, que é Z. Então, monômios semelhantes só serão semelhantes se possuírem a mesma parte literal, possuírem letras iguais. X é semelhante a x, x ao quadrado é semelhante a x ao quadrado, AB é semelhante a AB ou ABA, pois a ordem não altera, é a mesma letra, independente se ele está de frente para trás ou de trás para frente. Então, e o grau de um monômio? O grau de um monômio é a soma dos seus expoentes da sua parte literal. Então, para saber o grau de um monômio, eu tenho um monômio 8 vezes x ao quadrado vezes y elevado à quarta potência. Para saber o grau desse monômio, então eu vou pegar todos esses expoentes aqui e vou somá-los. 2 mais 4, 6. Então, logo, esse monômio aqui possui grau 6. 19ABC possui 3 expoentes. Professora, mas cadê os expoentes? Lembrando vocês que sempre que aparecer uma letra e que o expoente não estiver visível, é porque se trata do expoente 1, que não é obrigatoriamente obrigado a aparecer. Então, pegando aqui todos os seus expoentes, 1 mais 1 mais 1, temos 3. Então, portanto, esse monômio aqui é de terceiro grau. 2x sobre 3, ou a terça parte do dobro de um número, né? Observem aqui, ó, que eu tenho x elevado a 1, ele não aparece, mas ele está aqui. X elevado a 1. Então, esse monômio é de primeiro grau. Operações com monômios. Ao trabalhar as operações com monômios,
devemos ter cuidado que adição e subtração de monômio. A adição e a subtração de monômio devem ser efetuadas quando as partes literais são semelhantes. Então, eu só posso subtrair ou somar termos semelhantes. 2A mais 7A. Posso somar porque eles possuem a mesma parte literal, que é A. 2A mais 7A fica 9A. Por quê? Somamos o coeficiente numérico e mantemos a parte literal. Isso quer dizer, vamos repetir a parte literal. Ao se deparar com a adição e subtração de monômios, vocês vão efetuar a adição ou a subtração dos coeficientes dos números e vão manter a letra, manter a parte literal. Observem aqui os exemplos. 5x menos 2x é igual a 3x. 10AB menos 9AB é igual a A. Mas por que só A? Porque 10 menos 9, 1. 1 não precisa ser colocado, mas ele está aqui. A. Então, eu tive 10A menos 9A, então sobrou 1A. Mais B menos B, né? Eu tinha 1B menos 1B, não sobrou nada. 6y menos 9y. Então, eu tenho 6 vezes o y menos 9y. Então, sobra menos 3y. Subtração de sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior módulo. 7bc mais 3cb é igual a 10bc ou 10cb. A ordem aqui não altera. BC ou CB é a mesma parte literal. Menos 12xy menos 10xy. Sinais iguais, soma e conserva o sinal. 12 mais 10, 22. Então, menos 22xy. A multiplicação entre monômios. Ao multiplicar monômios em que as partes literais são semelhantes, devemos seguir os seguintes passos. Primeiro, multiplicar os coeficientes, os números. Segundo, conservar a parte literal e somar os expoentes. Então, eu vou multiplicar número com número, no caso aqui, 2x vezes 2x. 2 vezes 2, 4. Vou repetir a letra, que é x, e somar os seus expoentes. 1 mais 1, 2. Então, logo, ficou 4x ao quadrado. 4xy vezes 6xy ao quadrado. Observem, 4 vezes 6, 24. X, eu repeti, 1 do expoente x mais 1 do expoente x, ficou 2. Então, ficou x ao quadrado. 1 do expoente de y mais 2 do expoente de y, ficou 3. Então, y ao cubo. Eu vou multiplicar o número, vou repetir a letra e somar os expoentes correspondentes a cada letra. 10a ao quadrado b vezes 9a ao quadrado vezes b ao cubo. Então, 10 vezes 9, 90, a quarta potência, b a quarta potência. 5xyz vezes 6x ao quadrado vezes y ao cubo vezes z. Então, 5 vezes 6, 30. 1 mais 2, 3. Então, x elevado ao cubo. 1 do expoente y mais 3 do expoente y. Então, y elevado à quarta potência.
1 do expoente de z mais 1 do expoente de z, então ficou z ao quadrado. Não se esqueçam, é só seguir esse procedimento. Multiplicar número com número, repetir a letra e somar os expoentes correspondentes a cada letra. Operações com monômios. Multiplicação de monômios. Ao multiplicar monômios com a parte literal diferente, devemos multiplicar os coeficientes, os números, como já tínhamos visto ainda há pouco, e o segundo, agrupá-las. Então, isso quer dizer que nós vamos juntar as duas letras ou mais letras que forem diferentes. Se as letras forem diferentes, eu faço isso, eu vou agrupá-las, reunir, juntar. Exemplo, 2x vezes 3y. Multiplicamos o número com o número, que é o coeficiente, 2 vezes 3, 6. X e y são diferentes, então nós vamos agrupá-los. Então, ficou 6 vezes x, y. 4ab vezes 5z. 4 vezes 5, 20. AB repetido e z repetido. Agrupado tudo, ficou 20 vezes AB vezes z. 20c vezes 2ab. Então, ficou 40 ABC. X vezes 6a. Então, 1 vezes 6, 6, 6xa. Lembrando vocês que não aparece sinal aqui, ó, entre 6xy, entre 20abz, entre 40abc, entre 6xa. Mesmo que não apareça o sinal, esse sinal é de multiplicação. É que não precisamos estar colocando esse sinal, mas ele está presente aqui. Divisão entre monômios. Ao efetuar a divisão entre monômios, parte literal semelhante, vamos dividir os coeficientes, dividir os números, conservar a parte literal e o contrário da multiplicação, agora nós vamos subtrair os expoentes. Então, nós vamos multiplicar número com número, repetir a letra e subtrair os expoentes. 5x ao cubo dividido por 5x ao quadrado. Então, 5 dividido por 5, 1. 1x. 3 menos 2, 1. Então, ficou somente x. 1x elevado à primeira potência. 10x ao quadrado vezes y ao quadrado dividido por 2x. Então, 10 dividido por 2, 5. Repete a parte literal. 2 menos 1, 1. Não teve nenhuma outra parte literal semelhante a y, então ela conservou do mesmo jeito. 30z dividido por 5z. 30 dividido por 5, 6. No caso aqui, ó, 1 menos 1, né? Ele vai desaparecer, porque 1 menos 1, 0. Então, não sobrou nada na parte literal. 20b ao cubo dividido por 10b. Então, 20 dividido por 10, 2. B ao cubo. E b elevado à primeira potência. Repetimos b. 3 menos 1, 2. E por hoje vai ser só esse assunto sobre monômios. Leiam um pouco mais, façam outras pesquisas para auxiliar vocês.